Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um dos temas mais recorrentes na prova da OAB, juntamente com a questão relacionada à duração do trabalho, que vocês também verão esse vídeo. O que acontece? A gente vai ver hoje a questão do vínculo empregatício. Eu sempre aposto numa inicial com pedido de vínculo empregatício na sua prova da OAB. Ainda não veio com o exame da FGV, mas é uma questão muito comum no dia a dia trabalhista. Quantas pessoas você conhece, quantas pessoas a gente conhece que trabalha na informalidade, sem o vínculo empregatício? Então é perfeitamente possível que caia na sua prova uma inicial com pedido de vínculo empregatício. Nel, mas aí eu tenho milhões de coisas para pedir, como que eu vou me direcionar? É o que eu vou te mostrar aqui agora. Eu não quero que você se desespere, porque a prova de segunda fase é uma prova de consulta. Eu volto a insistir que a prova de segunda fase é uma prova de consulta, é uma luta contra você mesmo. Você está com o material na mão, toda a legislação necessária está na sua CLT. Então, se você não vai acertar a questão, se apavorar, se você ficar nervoso e não tiver paciência de procurar. O advogado é um pesquisador, ele tem que pesquisar, tem que correr atrás, tem que procurar. Então prestem bastante atenção. Se for pedido de vínculo, você vai ter que analisar o artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 7º da Constituição Federal, ele elenca em seus incisos todos os direitos do empregado, todos os direitos do trabalhador com vínculo empregatício. Está lá aviso prévio, está lá 13º, férias mais um terço, hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade. O que vai acontecer? Nesse caso, se você sentir, eu não vou sentir nada na hora da prova, pode ficar despreocupado que você vai sentir. Se você estudar, se você se preparar, na hora de que ler o problema proposto, você vai sentir o que deve ser feito. Então prestem bastante atenção. Vamos supor que a prova traga a seguinte informação para você. Fulano de tal trabalhou por 5 anos, eu estou aqui me fixando na questão do prazo prescricional. Fulano de tal trabalhou por 5 anos para a empresa Alfa. No primeiro momento assinou um contrato de prestação de serviço autônomo. Nos 3 primeiros meses ele realmente era autônomo, porém, a partir de determinado momento, a partir do 4º mês, inclusive, passou a comparecer diariamente, passou a estar subordinado a fulano de tal, passou a receber salário fixo e etc e tal. Ou seja, a prova vai te dar o caminho, a prova vai te mostrar que o objetivo ali é o reconhecimento do vínculo empregatício. A prova vai te dar uma deixa do tipo, nunca recebeu férias, nunca recebeu 13º. Na verdade, ela está querendo te mostrar que você deve pleitear o vínculo empregatício. Primeira questão importantíssima que você deve analisar, se for uma inicial com pedido de vínculo, e volto a insistir, pode ser uma questão nas questões, ainda que não esteja na peça, pode ser uma questão. Porque, na verdade, na prova da OAB, você faz uma peça e 4 mini peças que são as questões. Porque, na verdade, o próprio edital fala disso, que as questões são situações problemas. E o que é a peça a não ser uma situação problema? Na verdade, as questões ele vai te indagar, vai como se fosse um cliente chegando no seu escritório, te fazendo uma consulta a respeito de determinado caso em específico. Então eu quero que você tome bastante cuidado. Se a questão ou a peça trouxer um problema parecido com esse que eu acabei de te propor, você tem que analisar necessariamente o artigo 2º e o artigo 3º da CLT. O artigo 3º da CLT, ele caracteriza o empregado e o artigo 2º da CLT caracteriza o empregador. Então o que eu quero que você tenha bastante calma? Volto a insistir, a sua prova se inicia pelo índice. Você vai lá no índice e vai pesquisar. Meu Deus, é vínculo empregatício. Procure lá vínculo empregatício, procure lá empregado. Quando você procurar empregado, ele vai te jogar no artigo 3º da CLT. E a relação empregatícia, ela é composta de 2 polos.
o empregado e o empregador. Então são as duas figuras sociais que você deve procurar lá no índice da CLT, o empregado e o empregador. Os requisitos do vínculo empregatício que você decorou lá para a primeira fase, esquece a decoreba, você já passou na primeira fase, agora a gente tem um material para consulta. Pessoa física que trabalha com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e de forma subordinada. E o último requisito, que é que o empregado não corre os riscos do negócio, princípio a característica da alteridade. O empregado não corre o risco do negócio. Se o empregado correr o risco do negócio, na verdade ele é sócio, ele é dono, ok? Então preste atenção, é a pessoa física que trabalha com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e de forma subordinada, não correndo o risco do negócio. Ô Nel, esses requisitos estão aonde? Esse requisito está lá, você pode dar uma pausa aí, leia o artigo 3º e o caput do artigo 2º, o caput do artigo 3º e o caput do artigo 2º, você irá identificar esses requisitos que eu te falei. Pessoa física que elabora com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, de forma subordinada e o requisito que o empregado não corre os riscos do negócio. Lembrando que a subordinação que ocorre aqui é uma subordinação jurídica, não é nem uma subordinação econômica, que nem todo empregado labora única e exclusivamente pelo dinheiro, e não é uma subordinação pessoal. O empregado não está curvado, subordinado pessoalmente ao seu empregador. É uma subordinação típica da CLT, é uma subordinação jurídica. Então, prestem bastante atenção. Ele diz aqui, sob a dependência, no artigo 3º da CLT, terceira linha, onde ele diz, utiliza o termo sob a dependência, na verdade ele está querendo dizer de forma subordinada. O que eu, se fosse você, na sua peça faria? Montaria lá cabeçalho, qualificação, a gente vai ver isso dentro de sala de aula e eu vou te deixar bem treinado com relação a isso. Cabeçalho, qualificação. Depois que eu qualifiquei as partes, coloquei a reclamação trabalhista, inclusive pelo rito ordinário, pelo rito sumário, pelo rito sumaríssimo. A gente vai ver isso dentro de sala de aula. O que você vai fazer? Eu abriria o primeiro título, após o requerimento inicial. Tem os títulos de praxe, que é o requerimento inicial. O que é o requerimento inicial? Onde o advogado se qualifica. É o artigo 39.1 do CPC. Depois do requerimento inicial, via de regra, vem a gratuidade de justiça. Você vai pedir a gratuidade de justiça sempre? Não, nada para o direito é sempre. Você vai ter que analisar o caso concreto. Os requisitos da gratuidade de justiça serão vistos dentro da sala de aula quando eu fizer com você a nossa primeira peça, que é a inicial. Logo em seguida, qual o título que eu abriria? Do vínculo empregatício, do liame empregatício. Eu insisto com vocês, quem corrige a sua prova não sabe tanto direito assim e está com preguiça de corrigir, porque é natural. O camarada, quando acerta lá com a FGV, que vai corrigir as provas de segunda fase, ele fica todo empolgado. Agora, na hora que ele recebe as provas para corrigir, com o tempo contando contra ele se desespera, porque é muita prova para corrigir num tempo muito exíguo. O que acontece? O cara faz aquela leitura dinâmica. Então você, meu aluno, vai estar preparado, que você vai colocar lá os títulos. Os seus títulos têm que ser títulos instintivos, tem que ser títulos conclusivos, tem que ser o título que o camarada leia o título e fala, matou a charada. Leia o título, matou a charada. Você não vai colocar o título dos fatos e vai discorrer de forma enlouquecida. Não. Você vai separar a sua peça por título de forma que o examinador, a pessoa que estiver corrigindo a sua prova, ao ler o título, fala, matou a charada, é ponto. Lê o título, matou a charada, é ponto. Você não vai colocar o título, um título boca aberta, um título morto. Você vai colocar um título conclusivo, sempre. Sempre colocando títulos conclusivos. Gente, a peça que a gente está imaginando aqui agora é um pedido de vínculo empregatício. Se é um pedido de vínculo empregatício, qual vai ser o seu título? Do liame empregatício, da assinatura da CTPS, do reconhecimento de vínculo. Ok? Vai colocar lá, no título eu quero a resposta, eu quero o artigo, eu quero a OJ. Então o que você vai colocar? Do reconhecimento de vínculo empregatício, artigo 2º e 3º da CLT. E o que você vai fazer no seu texto, na hora de discorrer o texto? Você vai colocar esses requisitos. Reclamante, José das Couves, era pessoa física.
Trabalhava com pessoalidade, uma vez que não podia se fazer substituir. Trabalhava de forma eventual, uma vez que comparecia na empresa de segunda a sexta em horário pré-determinado. Trabalhava de forma onerosa, uma vez que tinha salário fixo de R$1.000. Trabalhava de forma subordinada, uma vez que recebia a ordem direta do gerente da empresa, senhor fulano de tal. Ou seja, eu colocaria, sinceramente, uma linha, uma por uma, em cada linha desse título do reconhecimento de vínculo empregatício, eu mostraria cada requisito. Era pessoa física, uma vez que não se podia fazer substituir. Segundo 2, era pessoa física e trabalhava com pessoalidade, uma vez que não se podia fazer substituir, ok? Trabalhava de forma não eventual, uma vez que comparecia na empresa de segunda a sexta, ok? Diariamente, uma vez que comparecia na empresa diariamente de segunda a sexta, de 8 às 18, ok? Muito bem. Trabalhava de forma onerosa, uma vez que recebia salário fixo de R$1.000. Trabalhava de forma subordinada, uma vez que recebia ordens diretas do senhor fulano de tal. Motivo pelo qual vem pleitear o vínculo empregatício. Cuidado! Na aula de prescrição, dentro de sala de aula, eu já vou te falar isso, e já anotem aí, o reconhecimento de vínculo empregatício é imprescritível, ok? O tempo de serviço, ele é imprescritível. Se você trabalhou numa empresa durante 10 anos sem o reconhecimento de vínculo, você vai conseguir pleitear na justiça esses 10 anos. Cuidado, o vínculo empregatício. Assinatura da carteira por 10 anos, mas você não vai conseguir pleitear férias de 10 anos, horas extras de 10 anos, adicional noturno de 10 anos. Mas o reconhecimento de vínculo é imprescritível. Artigo 11, parágrafo 1º da sua CLT, está lá na marcação de seus temas importantes e você vai analisar isso com bastante calma. Então prestem atenção, aí você vai finalizar lá. Motivo pelo qual vem requerer o reconhecimento do vínculo empregatício. Anote aí no seu material. Se for pedido de vínculo, não pode faltar 2.1. Se for pedido de vínculo, não pode faltar 2.1. Data de admissão, ponto e vírgula. Data de demissão, ponto e vírgula. 1, data de admissão. 2, data de demissão. 3, salário. 4, função. Eu não consigo assinar qualquer carteira que seja sem esses requisitos. A FGV é uma banca que dá todas as informações. Os enunciados da FGV são enunciados completos. Mas se por acaso vier um enunciado incompleto, não trazer, por um equívoco, não trouxer data de admissão, não trouxer data de demissão, salário e função, eu colocaria mesmo assim. O que, Nel? Você vai inventar? Não. Se você inventar, você cria dado, você zera a prova. Eu colocaria da seguinte forma. A prova não é pedido de vínculo, mas esqueceu um dado ou esqueceu todos os dados. O que você vai colocar? Motivo pelo qual vem requerer o reconhecimento do vínculo empregatício com data de admissão, daria um tracinho, ponto e vírgula, demissão, outro tracinho, ponto e vírgula, na função, tracinho, com salário de tracinho. Volto a insistir, a banca vai te dar essas informações. Com data de admissão em 5 de outubro de 2000, data de demissão em 10 de 10 de 2010, na função de vendedor com salário de R$ 1.500 mais comissões. Ok? Você tem que pôr essa informação. Ah, Nel, você está querendo que eu invente a informação? Não, eu não disse isso. Eu estou querendo te dizer que o problema deve, grande chance, 99% de chance do problema te dar essa informação. Se o problema não te der, você não fala nada? Não, fala sim, mas você não vai inventar. Você vai deixar em branco. Data de admissão, tracinho. Data de demissão. Admitido em, demissão em, na função de, com salário de. E deixaria em branco, sem inventar um dado para esse caso. Então, se for um pedido de vínculo, é estes os dados que você tem que constar. Agora, bastante cuidado. Existe grande chance, eu digo grande, grandes chances da prova te apresentar um caso específico que muitas vezes não está simulado do TST, pelo TST. Preste atenção. É muito comum, tem sido muito comum na prática, um instituto denominado pejotização. O que é pejotizar? A pejotização vem sendo encontrada, via de regra, quando o empregado recebe salários muito altos. A pejotização é uma forma de mascarar
o vínculo empregatício. Na verdade, ele coloca o empregado como um prestador de serviço, como uma pessoa jurídica, com a finalidade de não pagar 13º, não pagar férias, não pagar, não fazer recolhimento de FGTS, não pagar FGTS, com a finalidade, na verdade, de fraudar a legislação trabalhista. Só que você já iluminou aí na sua CLT o artigo 9º, são nulos de pleno direito todo e qualquer ato tendente a fraudar a legislação trabalhista. Muito bem. O que vai acontecer? O Nel me explica direito essa questão da pejotização. Fulano de tal, determinado empregado, chegou lá na empresa e apresentou o seu currículo. O dono da empresa analisou aquele currículo e falou: o senhor é um bom prestador de serviço, um bom empregado, o senhor é bem qualificado, etc e tal, mas o salário aqui que você está pleiteando é um salário de 30 mil reais, é um salário de 20 mil reais. Mas eu pensei aqui, se o senhor fizer realmente aquilo que está proposto ali na sua proposta, etc e tal, eu acho que vale a pena te pagar isso. Só que tem um problema. Eu não posso assinar a sua carteira, porque senão vai ficar muito alto para mim. O senhor vai ter que constituir uma empresa, olha o PJ, o senhor vai ter que constituir uma empresa e me emitir a nota fiscal no final do mês. Na verdade, eu estou querendo te pejotizar, eu estou querendo fraudar a legislação trabalhista, descaracterizando a pessoa física, incluindo aí uma pessoa jurídica. A primeira pergunta que o juiz vai fazer num depoimento pessoal, num caso como esse: você podia se fazer substituir? Você podia mandar uma outra pessoa no seu lugar? Não, eu batia cartão de ponta, eu tinha hora para chegar e eu tinha hora para sair. Então, na verdade, eu era de fato um verdadeiro empregado. Volto a insistir, a pejotização não está sumulada, não tem súmula, não tem OJ, e o que existe é o entendimento jurisprudencial nesse sentido. A jurisprudência caminha nesse sentido, calcada no artigo 9º da CLT, que a formação de uma pessoa jurídica para fraudar a legislação trabalhista não impede a caracterização do vínculo empregatício. Então, cuidado, que ele pode te trazer um PJ justamente para te mostrar que, muito embora tenha sido contratado através de uma pessoa jurídica, era de fato empregado. Então, nada impede que você pleiteie o vínculo empregatício, ainda que essa pessoa tenha sido contratada através de uma pejotização, ok? Não tem lei. Nel, me fala OJ, me fala súmula, onde está escrita a pejotização? A escrita a pejotização, você vai voltar o vídeo aí e assistir de novo, que não está escrito em lugar nenhum. É o entendimento da jurisprudência, o excesso de casos vem caindo na mão do TST. Do meu ponto de vista, não vai demorar muito a ter uma súmula ou uma OJ sobre esse assunto. Mas hoje, para a sua prova, não existe nada específico de pejotização. Bastante cuidado na hora da prova. Então, prestem bastante atenção. Cuidado com essa questão da pejotização. Outro ponto muito comum que vem sendo utilizado como forma de fraude são as cooperativas. Preste atenção, o artigo 442, abram lá para mim, o artigo 442, parágrafo único da CLT, ele foi inserido no texto seletista em 94, você pode marcar aí essa datinha. Existe uma estatística no estado de São Paulo, uma estatística feita à época no estado de São Paulo, que comprovou que o número de carteiras assinadas caiu de forma considerável após a inclusão, em 94, do parágrafo único do artigo 442 da CLT. Preste atenção. Referido parágrafo único estabelece que não existe vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados. Cuidado! O contrato de trabalho é um contrato realidade. O que vale é o que de fato acontece no dia a dia da empresa. Não é o fato de eu te chamar de associado que te torna um associado. O que aconteceu em São Paulo, no Brasil inteiro, mas em São Paulo de uma forma considerável, de uma forma assustadora? O que aconteceu? Várias empresas passaram a se auto-intitularem cooperativa e automaticamente deram baixa na carteira dos empregados e passaram a intitular esses empregados de associados e, consequentemente, pararam de pagar férias, 13º, FGTS, começaram a fraudar, encontraram uma brecha na legislação para fraudar, para tentar fraudar. Só que o artigo 9º da CLT estabelece que é nulo de pleno direito todo e qualquer ato tendente a fraudar a legislação trabalhista. A primeira questão que você tem que analisar: a verdadeira cooperativa não paga salário, a verdadeira cooperativa
na verdadeira cooperativa existe distribuição de lucros, ok? Então prestem bastante atenção. Existe cooperativa verdadeira, Nel? Existe cooperativa de táxi, cooperativa de médicos. Agora, se uma empresa se intitula cooperativa e paga salário mínimo, paga salário fixos para esses associados, na verdade, essa cooperativa é uma fraude e o vínculo será reconhecido. Já caiu na prova da OAB um posto de gasolina os frentistas eram todos contratados através de cooperativa. Vou tocar nesse assunto daqui a pouquinho. A gente vai falar a respeito da terceirização. O frentista no posto de gasolina realiza atividade fim. No Brasil, o frentista é necessário para se abastecer o carro. Nos Estados Unidos não existe frentista. Então, no Brasil, o frentista é atividade fim de um posto de gasolina. Ou seja, a única pessoa que pode assinar a carteira desse frentista é o próprio posto. É o próprio posto e não através. Na verdade, a questão elaborada na prova, que vocês verão aí na sua apostila, a questão elaborada na prova, ela trazia um caso de terceirização através de cooperativas. Ele uniu dois temas. Ele uniu o tema cooperativa para fraudar e uniu juntamente com o tema terceirização. Na verdade, a cooperativa, no problema proposto, a cooperativa estava fazendo às vezes de uma empresa fornecedora de mão de obra, o que é fraude, e o vínculo deste frentista tem que ser requerido juntamente com o posto de gasolina. Então, bastante cuidado com essa questão na prova. Pode ser que venha aquele problema tranquilo, fulano de tal, trabalhou, parará, não teve a carteira reconhecida. Não teve a carteira assinada, não teve o vínculo reconhecido pelo empregador. Direto. Agora não, ele pode vir através de uma pejotização e pode vir também através de uma cooperativa. Todos os casos você vai calcar o artigo 9º da CLT, que estabelece que é nulo de pleno direito todo e qualquer ato tendente a fraudar a legislação trabalhista, ok? Outra questão muito importante, antes da gente começar a ver a questão do grupo econômico, da terceirização e do empregador, é a súmula de número 269 do TST. A súmula de número 269 do TST fala que o empregado eleito diretor terá o seu contrato de trabalho suspenso, salvo se permanecer a subordinação característica da relação empregatícia. Preste atenção, volto a insistir, o contrato de trabalho é um contrato realidade. O que que isso significa? A partir do momento que eu te coloco um crachá de diretor, eu te elejo diretor, isso por si só te torna diretor? Não. O que vai te tornar diretor é o dia a dia na empresa. São as suas atitudes perante o empregador. São as suas atitudes perante o dia a dia trabalhista. Presta atenção, o camarada é empregado. Já trabalha 5 anos com a carteira assinada. Empregado, carteira assinada, FGTS recolhido, INSS recolhido, tudo bonitinho. Foi eleito diretor. Quando ele é eleito diretor, o contrato dele é suspenso. Preste atenção, com a eleição de diretor, o contrato dele ficou suspenso. Aí que vem a questão, preste atenção. Eu fui eleito diretor, né, mas eu continuei batendo ponto, eu continuei não tendo nada de gestão, eu continuei agindo como eu sempre agi antes de ser diretor. O seu contrato está suspenso? Não. Por isso que a súmula fala, salvo se permanecer a subordinação característica do liame empregatício. Então, novamente, essa eleição de diretor é uma fraude e você vai provar isso na prova. Prestem atenção. Se cair quaisquer dessas questões, eu quero um título indutivo, eu quero a súmula, eu quero o artigo já no CAPT. Da fraude da contratação através de cooperativa, artigo 442, parágrafo único da CLT, artigo 442, parágrafo único e artigo 9º da CLT. Você tem que amarrar no título. Force o examinador a não ler a sua prova. Você tem que deixar ele ler o título. Matou a questão, ponto. Matou a questão, ponto. Tirou 8 na prova, tirou 10 na prova. Gol, acabou, passou, pegou a carteira vermelha e vai tocar sua vida daqui pra frente, ok? Então prestem bastante atenção, não demole. Eu quero a sua peça com títulos indutivos. Nelson já está enchendo o saco falando isso na minha cabeça. Vou encher o saco até o final. O título tem que matar a questão. Você não pode colocar o título de uma forma genérica. Você tem que botar o título, pá, matando a questão, matando o coelho com uma cajadada só. Não adianta você ficar correndo atrás do coelho, você tem que matar ele com uma cajadada só, mostrando o que de fato, a conclusão. Seu título tem que ser conclusivo, com isso o examinador não lerá e ele vai falar, graças a Deus, peguei um candidato inteligente, peguei um candidato que matou
captou a lógica da prova. É isso que tem que acontecer com você. Então preste atenção, existe grande chance de ser uma inicial com vínculo empregatício. Nel, caiu inicial recentemente, se não cair inicial, etc e tal. Pode vir nas questões. Então bastante cuidado, que tudo que eu falo, pensando na peça, pode vir como questão, porque volta a insistir, você vai fazer uma peça e 4 mini peças, que são os problemas propostos nas questões. Muito bem, prestem atenção, anote aí no seu caderno. Você tem que ficar atento se a prova trouxer mais de um empregador, mais de uma empresa. Quando a prova traz para você mais de um empregador, mais de uma empresa, a gente pode estar diante de duas situações em específico. Na verdade, mais de duas, mas são duas que a gente vai ver aqui especificamente. Preste atenção. Nesse caso, a gente pode estar diante de um caso de grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Vou marcar com vocês, a gente vai ver. O grupo econômico gera responsabilidade do tipo solidária. A gente pode estar diante de um grupo econômico. A gente pode estar diante de uma terceirização. Vou ver todos esses temas com você. Grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º, terceirização, súmula 331 do TST. O grupo econômico gera responsabilidade solidária. A terceirização, inciso 4 da 331, responsabilidade subsidiária. A gente vai ver que existem terceirizações fraudulentas, onde o vínculo tem que ser reconhecido diretamente com o tomador. Vou ver isso tudo com você de forma detalhada. Então, bastante cuidado se a prova trouxer mais de um empregador, mais de uma empresa, empresa alfa, empresa beta, empresa grama, trouxe 10 empresas, sendo grupo econômico, todas elas constarão do polo passivo. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, prestem bastante atenção. Se a trouxer também a informação com o nome de duas empresas, pode ser um caso de sucessão. O que é a sucessão? A sucessão é a venda da empresa, é a transferência da unidade econômico-produtiva das mãos de um para outro proprietário. O melhor exemplo de sucessão a gente tem próximo do nosso dia a dia foi o que aconteceu com o Banerj no Rio de Janeiro. O Itaú sucedeu o Banerj. A responsabilidade pelas dívidas trabalhistas do Itaú atualmente são assumidas pelo Banerj. Atualmente não, desculpa, as dívidas do Banerj atualmente são encaradas, são enfrentadas, são quitadas pelo Itaú. Quando você compra uma empresa, você carrega o ativo e o passivo dela. O passivo trabalhista daquela empresa é do empregador. Então prestem bastante atenção, que a prova pode te trazer uma questão de sucessão. Vou falar rapidamente com vocês. E a quarta hipótese, onde eu visualizo mais de uma empresa no polo passivo da sua reclamação trabalhista, é no caso da subempreitada. Artigo 445, desculpa, artigo 445 da CLT, os casos de subempreitada. Lá no seu 455 você já anotou a OJ de número 191. Muito bem, vamos ver cada caso em específico. Eu vou começar com você pela sucessão, depois eu vou falar de grupo econômico, de terceirização e para finalizar a gente vai ver a subempreitada. Muito bem, prestem bastante atenção. Eu quero você calmamente analisando o artigo 10 e o artigo 448 da CLT. Artigo 10 e artigo 448 da CLT, corram o olho lá para mim. Eu tenho aqui o empregado. Muito bem. O empregado foi admitido pelo senhor Antônio. O empregado foi admitido pelo senhor Antônio. Ele é padeiro e trabalhava na padaria do senhor Antônio. Adoro falar de padaria porque eu adoro pão. Então vem cá. O padeiro foi contratado para trabalhar na padaria do senhor Antônio. Ele trabalhou nessa padaria por 10 anos. Muito bem. No curso do contrato, o senhor Antônio vendeu a padaria para o senhor Pedro. Muito bem. No curso do contrato, novamente, o senhor Pedro vendeu a padaria para o senhor Nelson. Muito bem. Esse padeiro tem o vínculo com quem? Antônio, Pedro ou Nelson. Com nenhum dos três, Nel. O vínculo dele é com a padaria. Caput,
do artigo 2º da CLT. O empregador é a empresa e não a pessoa que está em sua administração no momento da contratação, salvo se a gente estiver diante de um vínculo com pessoa física, que é o caso do empregador doméstico. A gente vai falar dele mais adiante. Muito bem. Então, o vínculo do empregado é com a padaria. O que ocorreu aqui, Antônio para Pedro e para Nelson, é uma regra denominada trespasse. O trespasse é a sucessão trabalhista, é a venda da empresa das mãos de um, a passagem da empresa das mãos de um para outro empregador. Agora prestem atenção, das mãos de um para outro proprietário, porque o empregador é a empresa. Prestem bastante atenção. A regra está contida no artigo 10 e no artigo 448 da CLT. A regra é a seguinte, prestem bastante atenção. A regra é a seguinte: quem compra assume. A responsabilidade trabalhista é sempre do sucessor. O sucedido se livra com a venda. Agora, cuidado, aqui que eu quero a sua atenção. Existem vendas fraudulentas. E se a venda for o trespasse, a sucessão, a venda for fraudulenta, eu posso conseguir atingir o camarada que me vendeu. Preste atenção. O cara que me vendeu tem patrimônio. A padaria começou a cair de produção, etc e tal. Construíram um grande mercado do lado da padaria e a padaria começou a dar prejuízo. O proprietário da padaria, que ganhou muito dinheiro com aquela padaria, vende a padaria para um outro proprietário que, na verdade, não tem patrimônio algum. Na verdade, ele usa aquela pessoa para tentar passar a bomba, ok? Nesse caso, existe uma fraude. Agora, cuidado. Fraude não se presume, fraude se prova. Na prova, você não pode presumir que houve uma fraude. Na prova, essa fraude deverá estar comprovada. Então, bastante cuidado, você não pode presumir nada. O problema, a FGV, se o problema tratar de fraude, a FGV vai ser clara nesse sentido e você vai saber identificar. Então, bastante cuidado com essa questão. Você não presume a fraude. O artigo 9º da CLT estabelece que é nulo de pleno direito todo e qualquer ato tendente a fraudar a legislação trabalhista. Se for uma fraude, a prova vai te mostrar. Então, você não pode presumir essa fraude. Agora, acompanhe aqui comigo, vou fazer uma linha do tempo rapidamente aqui com vocês. Com esse mesmo empregado. Esse empregado, admissão, 2000. Padeiro foi admitido em 2000. Na época que ele foi demitido em 2010. Na época da admissão, a padaria era de Antônio. Muito bem. No curso do contrato, a venda da padaria para Pedro. Estamos juntos até aqui? Muito bem. Ele entrou com uma ação, ele foi demitido em 2010. Até quando ele pode entrar com a ação? Ajuizamento, 2012. Não é o ideal, porque como ele trabalhou 10 anos, o ideal é que ele entre com a ação imediatamente. Na verdade, quando ele ajuiza a ação em 2012, ele rasga dinheiro por 2 anos, porque ele perde 2 anos de contrato aqui. Essa regra a gente vai ver presencialmente quando a gente for ver prescrição. Muito bem, só que o que aconteceu? 2011, nova venda. Agora para Nelson. Cuidado. Muito cuidado. Ocorreu sucessão. É a sucessão narrada aqui em cima, ocorreu aqui embaixo. Você vai entrar com ação contra quem? Se você respondeu Nelson, você errou. Você vai entrar com ação contra a padaria. O empregador é a empresa e não a pessoa que está em sua administração no momento da contratação. Você vai entrar com ação em face da padaria Pão Gostoso. Vai chegar na hora da audiência, o senhor Nelson, que é o atual proprietário, pode ir da audiência pessoalmente ou pode se fazer representar por prepostos, gerentes ou prepostos. Mas ele foi à audiência. Falou, não, eu quero ir a essa audiência, eu estou muito magoado, eu preciso ir lá explicar essa situação para o juiz. Muito bem. Chegando lá na hora da audiência, o juiz vira e fala assim, qual a primeira pergunta que o juiz faz? Você aceita uma Coca-Cola, um Guaraná, um cafezinho ou existe possibilidade de acordo? Ele vai perguntar, existe possibilidade de acordo, doutores? Aí o senhor Nelson vai virar e falar assim, esse cara nunca trabalhou para mim.
Esse padeiro aí nunca trabalhou para mim. O juiz vai levar aquele baque inicial, vai falar, meu Deus, será que houve alguma... nós estamos diante de uma ilegitimidade passiva? O que aconteceu? Padeiro, me passa a sua carteira de trabalho. O juiz vai abrir a carteira de trabalho do seu Francisco, que é padeiro e etc e tal. Na hora que o juiz abre a carteira de trabalho do seu Francisco, o juiz ele fala assim, senhor Nelson, por acaso o senhor é o atual proprietário da padaria Pão Gostoso? O senhor Nelson vai virar para ele e falar assim, chegou onde eu queria, excelência. Eu sou o atual proprietário, só que eu comprei a padaria depois que o seu Pedro, que o padeiro não trabalhava mais lá. Aí o juiz vai virar para ele e vai falar assim, e o que o padeiro tem a ver com isso? O senhor comprou a padaria porque a padaria dá lucro, porque a padaria tem um patrimônio, porque a padaria tem uma clientela. Nesse caso, quem ajudou a fazer com que a padaria dê lucro atualmente, que a padaria tivesse um patrimônio e que a padaria tivesse uma clientela, foi o padeiro acordando às 3 da manhã. Você vai pagar essa dívida trabalhista. Na verdade, não é o senhor. Quem vai pagar essa dívida trabalhista, se é que dívida existe, que eu vou analisar quando eu fizer a sentença, será a padaria. E se o senhor é o atual proprietário, pode ser que esbarre no senhor. Aí o senhor Nelson vai virar para o juiz e vai falar assim, o senhor não está entendendo, excelência. O camarada que me vendeu, que foi o seu Pedro, me informou no contrato que eu fiz com ele, está dizendo que eu não vou me responsabilizar por nenhuma dívida trabalhista. O juiz vai virar para o senhor Nelson, vai virar e falar assim, quem não está entendendo é o senhor. Aqui na Justiça do Trabalho, quem vai pagar é a padaria. Se o juiz ainda for gente fina, vai virar para esse senhor Nelson, vai virar e falar o seguinte, se realmente existe esse contrato que o senhor está falando, que lá nesse contrato de compra e venda da padaria está escrito que o senhor, atual proprietário, não arcaria com nenhuma dívida trabalhista, vá até a justiça competente com uma ação de regresso. Porque aqui na Justiça do Trabalho, quem arcará com esse débito será o senhor, ponto final. Desculpa, será a padaria e ponto final. Quem é que está por trás da padaria não me interessa. Então preste atenção. Nós estamos diante do Instituto da Sucessão Trabalhista. E com o Instituto da Sucessão Trabalhista, a regra, salvo em caso de fraude, quem arcará com o débito é o sucessor, ainda que esse empregado não tenha trabalhado para o sucessor. Por quê? Porque quem responde pela dívida é a empresa e não a pessoa que está em sua administração. Eu entro com uma ação contra o curso. Eu entro com uma ação contra a Coca-Cola. Eu entro com uma ação contra a Eletrobras. Não me interessa quem seja o proprietário. Acompanharam ou não o raciocínio? Então essa é a regra contida no artigo 10 e 448 da CLT. A venda da empresa, o trespasse da empresa, a sucessão não afeta os contratos de trabalho. É o que acontece hoje em dia, que o Itaú está pagando na Justiça do Trabalho todas as dívidas do antigo Banerj. Então eu quero que você tenha bastante atenção com essa questão relacionada à sucessão trabalhista. Ok? Muito bem. No próximo bloco, a gente vai falar especificamente, vou falar um bloco inteiro a respeito do agrupamento econômico. Eu volto já.